Petrobras caindo 30% nos últimos 15 dias e muita gente vindo me perguntar, Vinícius, será que é uma oportunidade investir nas ações da Petrobras agora? Ou será que deve continuar para baixo? Ou será que deve cair mais? Justamente por isso, já no clima da Copa, estou aqui também torcendo pelo nosso Hexa, decidi fazer uma análise completa da Petrobras, mostrando para você se eu acho que faz sentido ou se não faz sentido investir nas ações da Petrobras agora. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas é a minha visão sobre a empresa. Então vamos lá. Peguei aqui diretamente no site, um dos sites confiáveis que consolidam os indicadores financeiros das empresas e coloquei aqui as ações da Petrobras, tá? E a gente consegue ver diversas coisas aqui, muita gente gostando de investir na Petrobras por conta desse alto volume de dividendos distribuído nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses principalmente. Mas será que isso aqui é sustentável? Certamente não. Como que eu posso saber disso? É só olhar o que aconteceu com o passar do tempo. A gente vê que a distribuição de dividendos era muito menor, a gente vai falar sobre isso mais à frente, e disparou agora por conta de lucros recordes da empresa. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha só, aqui a gente consegue ver todo o histórico de lucro da Petrobras. E a gente vê que nos últimos 2 anos o lucro foi muito superior do que em todo o restante do tempo em que as ações vêm sendo negociadas na Bolsa. Por N motivos, tá? A dívida da Petrobras já passou de R$500 bilhão, a gente pode ver aqui embaixo, passou de R$500 bilhão e hoje essa dívida... Opa, acabei passando. E hoje essa dívida está em menos de 300 bilhões de reais. Então deu uma folga, a gente paga menos juros pela dívida por conta desse endividamento menor. E um outro fator muito importante é que o petróleo chegou num patamar de preço extremamente elevado agora, nos últimos anos, por conta da pandemia. Então, a gente teve aqui a pandemia. Nessa pandemia, a gente teve lockdowns, a gente teve um grande volume de procura e uma pouca oferta. Por quê? Basicamente não conseguia mais extrair e refinar parcialmente por conta dos lockdowns. Então, a gente viu o preço, a cotação do petróleo disparar no momento de menor oferta e de maior procura, até porque as pessoas estavam mais em casa, consumindo mais energia e assim por diante. E claro, também é reflexo do que está acontecendo nos últimos 5, 7 anos, dessa agenda 2030, essa agenda verde, abandonar o foco em pesquisa, exploração de petróleo, de combustíveis, não combustíveis fósseis, mas de energias que não sejam energias limpas, e focar a energia dos países em desenvolver formas de gerar energia de forma mais limpa. No momento que teve esse descasamento, a gente viu a cotação do petróleo disparar. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que esses indicadores que parecem lindos, a gente não vai falar sobre todos eles, você nem precisa saber sobre todos eles aqui, eles não são sustentáveis. Muita gente olha e vê para as ações da Petrobras e vê assim, ó, poxa, ela está com PL 1,95. O que significa um PL? Esse aqui é mais assustador ainda, já vou falar sobre ele. O que significa um PL 1,95? Significa que se você for lá e comprar as ações da Petrobras agora e a empresa mantiver o seu lucro constante, o que vai acontecer? Em 1,95 anos, a empresa vai devolver para você na forma de lucro o valor que você pagou pela ação. É muito rápido. Você poderia fazer o cálculo contrário disso aqui, ó. Pegar, por exemplo, o Earning Yield, que nada mais é que o LP. É você dividir o lucro da empresa pelo preço. Se eu fosse descobrir qual é o LP, seria o lucro dividido pelo preço. É mais ou menos quando você vai fazer a conta, eu tenho um apartamento meu que está alugado, eu quero saber quanto por cento eu ganho, que eu tenho de lucro, de rentabilidade. Ou seja, eu vou pegar o que? O lucro que eu tenho, que é o que eu recebo do aluguel, dividido pelo preço daquele imóvel. E eu vou descobrir esse LP. Se eu pegar o LP da Petrobras, como que eu vou fazer essa conta? Eu posso pegar o lucro, o preço, dividir, ou eu posso pegar 1 e dividir por esse valor aqui, certo? Eu vou chegar nesse mesmo resultado. Eu vou descobrir que o Earning Yield, que o LP da Petrobras é 51%. Ou seja, seria o equivalente a você ter um imóvel de R$500 mil e você alugar ele por R$250 mil ao ano. Então é algo assim, estratosfericamente alto e é algo que naturalmente não é muito sustentável, né? A gente pode ver até pelo histórico aqui, ó, que é a primeira vez que ela tem um indicador PL de 1,95, muito por conta de essa cotação passada do petróleo extremamente alta, elevada, que não quer dizer que vai se manter, na verdade tem pressão para isso aqui cair ao invés de subir. Vou falar isso um pouco mais para frente. Mas muita gente fica enfeitiçada por esse dividend yield achando que vai ser sustentável, enfeitiçada por esse PL achando que vai ser sustentável.
E esse PVP aqui, o que acontece? 0,93. O que significa um PVP, esse indicador de 0,93? O que é o PVP? O PVP, e no site mesmo você pode colocar aqui o mouse em cima dessa interrogação ou apertar com o seu dedo se você tiver pelo celular e você vai ver a descrição. Mas basicamente é o preço que a Petrobras está sendo negociada na bolsa dividido pelo quanto vale aquele patrimônio dela hoje, certo? Então eu posso ver aqui, ó, o preço é esse valor de mercado. E o patrimônio líquido é a mesma coisa que o valor patrimonial. Então, se eu dividir por quanto que ela está sendo negociada na bolsa, 363 bilhões de reais, pelo patrimônio eu chego, poxa, o preço atual da empresa na bolsa é menor que quanto vale o patrimônio dela hoje. Isso só faria sentido se a empresa desse prejuízo. Mas ela está dando lucro. Será que não é uma baita oportunidade, uma grande oportunidade de eu comprar algo por um preço menor que aquilo vale? Até pode ser. Só que a Petrobras, na minha visão, tem um grande problema, tá? 2 grandes problemas. Primeiro dos grandes problemas, esse indicador aqui que muita gente ignora e nem analisa. Liquidez corrente. O que ele quer dizer? Liquidez corrente nada mais é do que o ativo circulante da empresa, ou seja, a quantidade de dinheiro que ela tem em caixa, lá na conta no banco, investindo em investimento em renda fixa, que é dinheiro para capital de giro, mais o que ela consegue transformar coisas, bens, direitos, valores que ela tem a receber em no máximo 12 meses, certo? Então vamos lá, 3 partes. O que ela tem em caixa. Segunda parte é os valores que ela tem a receber em no máximo 12 meses. E terceira parte, bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro, certo? E eu pego isso, esse ativo circulante, que é o nome disso, divido pelo passivo circulante. O que é passivo circulante? São dívidas, pagamentos que ela tem que efetuar em até 12 meses. E qual é o grande problema da Petrobras? É justamente esse indicador ser baixo. O que significa uma liquidez corrente de 1,17? Significa que a empresa tem 17% a mais de dinheiro no ativo circulante do que dívida para pagar nos próximos 12 meses. O que significa que, se a empresa não mantiver dando lucro, o que vai acontecer? Talvez ela não tenha dinheiro para pagar todas as suas dívidas nos próximos 12 meses. Se ela não tiver dinheiro para pagar todas as suas dívidas nos próximos 12 meses, se porventura o petróleo cair mais, ela começar a ter prejuízo, o que acontece? Ela vai ter que emitir dívida de longo prazo, vai aumentar esse endividamento aqui, muito provavelmente, para conseguir pagar a dívida de curto prazo. Quando a Petrobras tinha uma dívida extremamente elevada, você lembra o que aconteceu? Olha só. Naquela época, a gente viu o quê? O preço das ações desabarem ao longo de anos. Claro, mesma época também do petrolão, de todos os esquemas, mas a gente viu o preço da ação literalmente cair 86%, o que faz a gente perceber que 30% é um percentual bem baixo. E tem uma outra coisinha que me incomoda, tá? São 3 partes que me incomodam, tá? Comentei sobre uma agora. Outra coisa que me incomoda é essa alta distribuição de dividendos. Por quê? Eu, Vinícius, preferiria que a empresa pagasse essa dívida, diminuísse o volume de dívida, ainda mais, já diminuiu, passou de meio trilhão, agora a gente está a menos de 300 bilhões, mas eu preferiria que diminuísse mais essa dívida aqui com o lucro que a empresa vem tendo, que são lucros recordes, como eu te mostrei agora há pouco. Ao invés de pegar todo esse dinheiro e distribuir na forma de dividendo para os acionistas. Por que eu prefiro isso? Tá? Olha essa distribuição de dividendos, extremamente elevada. Por que eu prefiro isso? Porque assim a gente deixa a Petrobras mais sustentável. Porque assim a Petrobras para de ser uma empresa alvo de sanguessuga, de gente que só quer dividendo para agora. E ela tem um risco muito menor de apresentar prejuízo, como apresentou em 2014, 2015, 2016, que foi um compilado de fatores que foi ela ter prejuízo. Um dos fatores foi petrolão, sem dúvida nenhuma. Outro fator foi autoendividamento. Outro fator foi intervenção do governo dentro da Petrobras na política de preços. Outro fator foi o petróleo. Se a gente for ver o que aconteceu com o petróleo, aqui, ó, dá só uma olhada. Petrobras cresceu muito de 2000 até 2008. Por quê? A cotação do petróleo aqui em 99, no início de 99, era 11 dólares, 12 dólares. Chegou a 137 dólares aqui em 2008, certo? E ela manteve, depois teve uma grande queda por conta da crise imobiliária americana, estourou a bolha imobiliária americana,
E aí depois ela acabou se reerguendo, o petróleo, e a gente teve o petróleo num patamar acima de $100 até ali 2014. De 2014 para frente, o petróleo simplesmente desabou. A gente chegou aqui a $36 o barril do petróleo, voltou ali a 70 e pouquinhos, e depois na pandemia a gente viu chegar a cerca de $20. Isso aqui também é um motivo da derrocada da Venezuela, né? A Venezuela, 90% da economia da Venezuela dependia do petróleo, e a partir do momento que a cotação do petróleo desabou, a Venezuela entrou nessa espiral que ela entrou hiperinflacionária. E quando a gente para pensar, o que é que está acontecendo no mundo hoje? No mundo a gente está vendo uma recessão no mundo inteiro, tá? Poxa, Vinícius, é tecnicamente recessão no mundo inteiro? Não, tem lugar que já é, tem lugar que não é. Eu não estou pegando fagulhas, detalhezinhos técnicos aqui. A gente está no momento de decrescimento da economia, de pausa em todo aquele crescimento exacerbado da economia global. As taxas de juros pelo mundo estão subindo. As empresas estão deixando de investir. Muitas empresas estão começando a demitir. Facebook demitiu 11 mil funcionários, agora ontem, anteontem. Então a gente está vendo uma fase que não é uma fase de procura por mais demanda de energia. Não é uma fase de procura por mais petróleo. Isso naturalmente faz o preço cair. Com uma contrapartida, a gente vê o conflito iniciado pela Rússia, que pode fazer o petróleo subir e tudo mais. Mas o que acontece? Existe uma possibilidade do petróleo cair ainda mais por conta dessa recessão global. Então vamos tentar encaixar as peças aqui. Se o petróleo cair de preço, que hoje está em $93, já caiu lá dos 120, que ele chegou aproximadamente, hoje está na faixa dos 90 e poucos dólares. Se cair ainda mais, o que vai acontecer com o lucro da Petrobras? O lucro da Petrobras vai diminuir. E pode ser que a empresa dê prejuízo. Se a empresa voltar a dar prejuízo, o que acontece? Tem aquele problema ali que ela tem muito pouco dinheiro em caixa hoje e bens que ela possa transformar rapidamente em dinheiro para pagar suas dívidas dos próximos 12 meses. Ela vai aumentar a sua dívida de longo prazo no momento que as taxas de juros estão altas no Brasil e no exterior, vai pagar muito mais juros pela dívida e é normal que a empresa entre numa escalada de piora de resultado. Sem falar de uma própria política e defesa do presidente eleito agora nas últimas semanas. Basicamente isso já foi dito e é dito há muito tempo, mas Lula diz que pretende mudar a política de preço da Petrobras. Esse presidente afirmou que a política de paridade internacional adotada pela estatal foi adotada para agradar acionistas em detrimento de 215 milhões de brasileiros. Gente, eu não estou falando contra, mal, politicamente, economicamente, é lógico. Se eu não usar a política de paridade de preço internacional, eu não estou agindo de forma correta com base na cotação do petróleo. Como que funciona hoje, tá? O petróleo ele varia, tá? E a Petrobras tem até 40 dias para fazer esses ajustes, porque podem existir períodos de muita oscilação no petróleo e não vai ficar toda hora mudando a cotação do petróleo da Petrobras. Então ela tem até 40 dias para fazer essa flexibilização, ela pegar essas flutuações de preço e encaixar em uma alteração de preço que ela pode fazer a cada 40 dias, até 40 dias. Só que quer-se abandonar isso, e é uma defesa do presidente eleito para o ano que vem. E se isso acontecer, se a gente abandonar essa paridade de preço internacional e atender às necessidades da população, não estou dizendo que não é necessidade, mas esse papo que parece bonito, atender às necessidades da população, 215 milhões de brasileiros, o que deve ser feito na Petrobras? A Petrobras vai assumir o prejuízo e vai vender o petróleo por um preço mais baixo. Quem que vai pagar essa conta? A gente mesmo! Só que não tem a percepção sobre isso. Mas o que na prática vai acontecer? A Petrobras deve engolir esse prejuízo sozinha, quieta, com o discurso de que é para ajudar as pessoas. Só que no fim das contas, quem que paga o prejuízo da Petrobras? Somos nós. O que vai ter? Aumento do imposto. É óbvio. E a gente vai pagar via aumento do imposto, que a gente não enxerga, só que no combustível, na bomba de gasolina, a gasolina está mais barata. Entende? Então, gente, em economia não tem muito como fugir. Ou você tem que jogar como o jogo funciona, ou você vai querer dar um drible mágico, voar. Não, o negócio volta. A fatura sempre vem. Então, por conta de todo esse aspecto, eu não invisto nas ações da Petrobras. E mais um aspecto, o último, tá? Comentei sobre essa alta distribuição de dividendos que eu não gosto, preferia que pagasse a dívida. Só que também tem a possibilidade dos dividendos não serem muito distribuídos e o dinheiro ficar em caixa da empresa, o que é um outro perigo. Por quê? Quando a Petrobras tinha dinheiro em caixa, esse dinheiro ia para a mão de corruptos, né? Então, honestamente, eu não sei o que é melhor, distribuir um caminhão de dividendo e a empresa ficar sempre com risco de quebrar,
ou esse dinheiro ficar em caixa, a dívida não ser paga e voltar a todo o esquema de corrupção, propina, petrolão e assim por diante. Não estou dizendo que vai voltar, mas é uma possibilidade, né? Eu ficaria mais satisfeito, eu ficaria mais seguro em investir nas ações da Petrobras se existisse uma política no estatuto da empresa dizendo assim, ó, todo lucro que entrar, a gente vai automaticamente abater da dívida bruta da empresa até chegarmos numa dívida bruta de, por exemplo, 100 bilhões de reais. Aí, beleza, eu investiria na Petrobras. Mas enquanto a Petrobras tiver todo esse nível de interferência, independente do governo, um distribui dividendo pra caramba e não paga dívida da empresa, o outro quer pegar, fazer a empresa dar prejuízo para ajudar a população e depois a população, sem nem ver nem perceber, vai acabar pagando prejuízo da empresa, vai dar elas por elas. Nenhuma dessas duas políticas faz com que eu goste de investir nas ações da Petrobras. E enquanto isso, a empresa fica ali com quase 300 bilhões de dívida, com pouco dinheiro para pagar as dívidas nos próximos 12 meses. Então, sem dúvidas, eu não vou investir nas ações da Petrobras a partir de agora e já não vinha investindo antes. Muito pelo contrário, na verdade. Eu e meus mentorados, a gente montou uma operação para se proteger dos possíveis impactos das eleições, e essa operação foi visando uma possível queda nas ações da Petrobras. E olha só o que a gente está obtendo de resultado, bateu hoje 300% de lucro, e eu acredito que essa derrocada das ações da Petrobras pode ir mais adiante, né, por conta de tudo que pode acontecer com a empresa daqui para frente e também por conta do que está acontecendo nas ruas no Brasil. Eu não ignoro os efeitos que isso pode ter na realidade, mas principalmente na economia, por conta da visão dos investidores desse cenário. Se esse vídeo fez sentido para você, se clareou uma análise mais profunda da Petrobras para você, lembrando que não é uma recomendação de investimento, nenhuma dessas partes que eu comentei nesse vídeo, faz o seguinte agora, clique aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.